exaltamos o Teu nome, Senhor, por essas verdades faladas, cantadas, que são eternas. Esse é o Evangelho eterno, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos apegarmos a esse Evangelho eterno, a termos em nosso coração essa confiança, essa certeza, e que possamos a cada dia, Senhor, declararmos que só Jesus nos satisfaz. Só em Cristo confiamos. Cristo nos basta, Pai. Senhor, estamos diante da Tua palavra e vamos falar e meditar um pouco nela. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que a meditação do nosso coração, as palavras da minha boca sejam agradáveis diante do Senhor, meu Rei e Deus meu. Amém. Amém? Quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Vou ser breve, porque o tempo já correu bastante. Então vou reduzir um pouco o que eu tenho aqui, para que a gente também possa aproveitar também o momento da ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler o verso 12 até o 17. Todos acharam? João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Podei-vos assentar. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a fórmula da verdadeira felicidade. Há uma felicidade e nós buscamos encontrá-la, né? Os homens, toda a humanidade, desde o princípio da história, o homem busca essa tal felicidade. E ela existe de verdade. A felicidade, ela está estampada, né, no rosto de algumas pessoas. Ela está entre alguns, que Jesus descreve muito bem quem são esses tão felizes, quando ele fala sobre o Sermão do Monte. Ali ele fala sobre algumas qualidades e ele descreve aqueles possuidores daquelas qualidades como felizes. Ele diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, né? Feliz, felicidade. Então ali Jesus descreve e fala de uma forma muito assim própria, como é a felicidade de alguém que possui, por exemplo, a humildade, como aquele que tem sede de justiça, como é feliz aquele que ama a Deus, né? E ele fala de algumas propriedades exclusivas ali naquele sermão, e nós queremos falar de uma delas, mas de uma forma diferente. Esse texto nos mostra o final, talvez, dos dias de Jesus. Ele estava um dia só. Praticamente isso era uma quarta-feira, estava mais para já chegando quinta, e depois sexta-feira ele seria entregue, aí daria e culminaria na crucificação. Então era um momento muito difícil para Jesus, mas mesmo assim ele queria passar para eles uma última lição. E uma lição muito importante, uma lição talvez a mais importante de todas. Aqueles que ouviram o Mestre, no meio de toda aquela multidão, já não estava mais presente, agora só estava alguns que eram só os discípulos, os apóstolos que estavam ali presentes com ele. Então ele queria passar as últimas instruções para aqueles que ele havia escolhido entre muitos, entre tantos. Ele escolheu 12 para fazer deles homens preparados para continuar a missão que ele havia iniciado.
E ali estavam aqueles homens para receber as últimas instruções. Ali ele falaria sobre o Consolador. Ali ele falaria sobre perseguição, que eles sofreriam perseguições. Ali ele falaria sobre que ele voltaria, que ele não ficaria sem os discípulos, mas que ele iria para um lugar, prepararia para eles um lugar e voltaria, dando certeza de que eles teriam de volta o seu amado Mestre, o seu amado Salvador. Era um momento muito importante. E Jesus estava ali, prestes a ensinar o segredo, a fórmula, talvez, da verdadeira felicidade que tantos buscam. A chave desse texto é o verso 17, que diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, felizes sois, se as praticardes. Essa é a chave. Se entendermos isto, entendemos o resto. Então é importante que você fixe aqui e pare aqui, tá? Quero falar de 3 coisas rapidinho para que a gente entenda esse texto. Primeiro, eu quero falar sobre a lição sublime que ele mostra aqui. Depois vamos falar sobre o exemplo supremo que ele nos dá. E por último, eu quero falar sobre o resultado maravilhoso que traz sobre a vida daqueles que praticam essa lição. Primeiro, então, vamos lá, porque eu tenho que correr, que eu estou contra o relógio. Primeiro, nós vamos falar sobre a lição, que é uma lição sublime, uma lição muito importante, uma lição que eles jamais esqueceriam. Jesus estava ali diante daqueles homens, era uma noite importante, era uma noite em que ele mostraria para eles algo que talvez eles nunca tinham visto. Algo que além daquilo que eles acreditavam acerca do Mestre, acerca do Senhor Jesus. Eles eram possuidores de uma boa teologia. Eles, como discípulos do Senhor que andavam com o Mestre por todos os lados, sabiam coisas importantíssimas acerca do Mestre. Por exemplo, eles sabiam que o Mestre era Senhor. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, pois eles haviam declarado isso. Eles sabiam que Jesus era o Messias, porque Pedro declarou isso. Isso está em Mateus 16, todo mundo sabe. Eles, na teologia deles, sabiam que ele era, na verdade, o Salvador do mundo. Então eles sabiam muita coisa, eles tinham uma teologia refinadíssima acerca do Senhor Jesus. Sabia muita coisa que muitos de nós vamos demorar tempo e tempo para podermos aprender. Porque nós não podemos comparar aquilo que nós muitas vezes ouvimos durante anos, se compararmos com aquilo que foi visto durante 3 anos e meio. Quando nós deparamos com uma lição que muitas vezes é escrita, que muitas vezes é passada numa lousa, aquilo consegue alcançar e atingir um certo alcance na nossa vida, e muitas vezes até guardamos algumas coisas, mas nada se compara àquilo que uma ação passa para nós. Nada se compara como uma demonstração verdadeira, uma ação verdadeira de uma lição que alguém quer nos passar. Por exemplo, o Vini acabou de nos dar uma lição muito importante, uma demonstração, quando ele pediu para que você colocasse a Bíblia sobre a sua cabeça. Você não vai esquecer disso tão fácil. Você vai se lembrar sempre de que a Bíblia é autoridade sobre a tua vida em todas as coisas. Porque isso é fácil de se guardar quando usamos essas coisas, quando usamos figuras, quando usamos coisas para ilustrar o que nós falamos. E Jesus queria mostrar para eles a importância que o servir ao outro tem com relação à nossa felicidade. E como ele faria isso? Como ele demonstraria isso? Falando, como ele tanto falou? Não, ele escolheu demonstrar, ele escolheu viver. Ele escolheu agir, ele escolheu fazer uma ação e por meio dessa ação mostrar uma lição que jamais eles iriam esquecer. É o que o texto nos diz. O texto fala sobre isso no verso 12, que diz que depois ele
tirou sobre si aquela toalha que ele tinha se vestido, e ele voltou para a mesa e perguntou para eles: vocês compreendem o que eu vos fiz? Ou seja, vocês viram uma coisa, vocês se depararam com uma aula hoje diferente, não uma aula como muitas vezes eu acostumei dar para vocês, na qual eu subia montes, eu falava em barcos, eu falava no meio de multidões, eu falava dentro de sinagogas. Hoje eu fiz diferente, eu acabei de fazer alguma coisa, e a pergunta é: vocês compreenderam a lição que eu quis mostrar para vocês hoje? Muitas vezes nós deparamos com lições de Deus para nossas vidas e demoramos para captar, demoramos para entender, demoramos demais para que nós possamos entender a mensagem que Ele quer passar para nós. Há um certo escritor que diz que Jesus tinha uma qualidade que é única. Ele era aquele que por onde ele passava, ele armava bombas, minas terrestres. O ensinamento dele era como bombas, minas terrestres, na qual ele armava, deixava ali e ia embora. Ele falava uma parábola, ele falava um ensinamento, ele dizia algo, e quando ele ia embora, passava-se algum tempo, logo alguém se deparava com algum acontecimento na vida dele, e aquela bomba explodia diante da pessoa, pum! E a pessoa dizia: olha, aquele homem falou sobre isso. Aquele tal de Jesus falou sobre isso. Era o método exclusivo que Jesus tinha de ensinar. Só Ele era capaz de fazer, e só Ele fazia de uma forma perfeita isso. Mas aqui, quando ele pergunta para os homens que estavam diante dele se eles haviam compreendido aquilo que ele havia feito, você sabe o que ele está dizendo? Você sabe do que o texto diz? Você sabe do que Jesus está falando? Volte um pouco no capítulo 13, quando a Bíblia diz que no verso 3, diz a palavra de Deus, no capítulo 13 de João, que sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Eu quero ressaltar esse versículo, porque esse versículo é muito importante. Isso significa que Jesus estava ciente do que ele estava para fazer. Ele estava plenamente consciente de quem ele era e do que ele iria fazer. Não foi uma ação, uma atitude impensada. Ele sabia e conhecia totalmente o momento em que ele estava, e diz o quarto versículo que ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aí então Jesus faz essa pergunta: vocês observaram, vocês viram, vocês compreenderam o que eu fiz? Veja bem, qual era a lição do dia? A lição do dia era uma só. Eles eram homens, se nós voltarmos para o texto e voltarmos na harmonia dos evangélicos, que é aquilo que os teólogos dizem, eles pegam e fazem a harmonia dos evangelhos, colocando acontecimentos atrás de acontecimentos, porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Então, quando nós colocamos os fatos um atrás do outro, então nós vamos ver e perceber que isso tinha se dado logo após uma briga que houve entre eles, uma disputa que houve entre eles, porque eles estavam, sim, interessados em saber quem era o melhor, quem era o maior entre eles. Eles estavam cogitando quem é que sentaria à direita dele lá no céu, quem sentaria à esquerda dele lá no céu. Eles tiveram a ousadia de chegar na mãe e dizer: pede para o Senhor, para que o Senhor lá na glória nos deixe sentar.
eu do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Então é justamente num clima como esse que nós precisamos entender. Nós precisamos compreender o que estava por trás daquela lição que Jesus estava querendo mostrar para eles. Jesus estava querendo ensinar para eles que eles não deviam buscar glória. Que ao invés deles buscar glória, eles deviam se munir de uma bacia, de uma toalha, e eles deviam servir todos os que estavam ali. Eles deviam sim pegar, fazer uso daquela bacia que estava ali vazia, mas que havia um jarro ao lado ali deixado com esse propósito, porque todo judeu sabia disso. Era de praxe dos judeus. Quando eles chegavam no lugar, quando eles chegavam numa residência, era praxe colocar ali água para lavar os pés. E quem fazia esse serviço? O servo do servo do servo. O escravo do escravo do escravo. Era o serviço mais baixo que tinha. E Jesus fez de propósito. Fez tudo aquilo, preparou tudo aquilo. E naquela hora ninguém apareceu para lavar os pés de ninguém. Ninguém se levantou para dizer, olha, eu vou fazer o serviço que ninguém quer. Eu me disponho a fazer aquilo que os outros não querem fazer. Eu vou lavar os pés dos meus irmãos. Eu vou lavar os pés de Pedro, de João, de Tiago. Eu vou lavar os pés. Ninguém se dispôs. E diante daquilo, diante da recusa de todos, Jesus se levanta e ele faz essa atitude. Veja quem era o Senhor. Ele era, por eles mesmo, reconhecido como mestre, Senhor, Filho de Deus, Messias, Salvador do mundo. Ele sendo tudo isso, ou seja, embora eles tivessem toda aquela teologia e conhecimento acerca do Senhor, isso eles não conheciam de verdade acerca de Jesus. Eles não sabiam que Ele era o Filho do homem, que Ele esvaziou-se de si mesmo, de sua glória. Isso veio a dar somente no conhecimento teológico de Paulo em Filipenses, quando ele declara que Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, não usurpou, diz a Bíblia, ser como Deus, mas abriu mão dos seus direitos. Ele poderia muito bem, ele era mestre, ele era Senhor, ele era Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o Salvador do mundo. Ele poderia exigir isso deles. Já que vocês me chamam de Senhor, já que vocês me chamam de mestre, já que vocês me chamam de Filho de Deus, que tal lavar meus pés? Que tal lavar os meus pés? Mas aquela lição naquele dia era, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, Ele não deixou de ser mestre, não deixou de ser Senhor, ao lavar os pés daqueles homens. Nós não deixamos de ser o que somos quando nós decidimos servir uns aos outros. Você não deixa de ser o que você é porque você serve alguém. Você não deixa, você não é rebaixado no nível superior, você não desce porque você resolve tomar a atitude de um servo, de um servidor. Não, Jesus não perdeu a essência dele. Ele continuava a ser Senhor, ele continuava sendo mestre, ele continuava Filho de Deus, ele continuava ali o Salvador do mundo, o Messias. Mas estava disposto a servir a todos. Por quê? Porque ele mesmo dizia, sem eles compreenderem, que o Filho do Homem não havia vindo para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos.
Jesus. E eu e você? E nós? E nós? Como nós interpretamos o nosso chamado por Deus, a escolha de Deus pela nossa vida? Como nós interpretamos? Como interpretamos a nossa filiação como filho de Deus? Muitas vezes nos sentimos superiores. Muitas vezes porque possuímos uma posição, cargo. Muitas vezes porque possuímos um dom. E nós achamos que por isso somos superiores aos outros, aos irmãos. E achamos então que nós não temos que servir ninguém. Eles é que devem nos servir. Visão errada. Compreensão errada. Não participou da aula do mestre. Não entende nada sobre a verdadeira alegria. Oh, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você olhar para aqueles que servem o próximo, você vai ver neles uma alegria, na qual estará ausente naqueles que vivem de uma forma egoísta nesse mundo. Quer conhecer os homens felizes dessa terra? Quer conhecer as mulheres mais felizes dessa terra? Olhe para aqueles que dão suas vidas pelo próximo. Olhe para aqueles que entregam suas vidas, seu tempo, seu talento, seu dom, em função do outro, em função do próximo. Ali está um homem feliz, ali está uma mulher feliz. Nela habita a felicidade, nele habita a plena felicidade. A felicidade não está em você e em mim. Nos guardarmos de nos misturarmos com as pessoas, de nos guardarmos, de estarmos entre as pessoas, servindo os mais necessitados, os menos favorecidos. Oh, não está nisso, meu irmão, mas sim em misturar Jesus. Quando aquele autor, Augusto Cury, foi estudar sobre ele, o mestre da alegria, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, ele ficou admirado de ver o quanto Jesus se envolvia com aquela ralé, com aquelas pessoas mais baixas da sociedade, mas mesmo se envolvendo com todas elas, ele continuava com uma autoestima, com um coração, com uma alegria que os outros homens não possuíam. Onde está o segredo, meu irmão? Servir o próximo. Deus nos chamou para servirmos uns aos outros. Sua alegria se tornará completa. Você gozará de uma alegria, de uma felicidade total, quando você, meu irmão, deixar de viver para si e viver em função do outro. Quando você, meu irmão, sair de si mesmo. Quando você abandonar o seu casulo, quando eu abandonar o meu casulo e fazer aquilo que o Mestre nos ensinou, que é servir o nosso próximo. E assim cumprirmos a lei de Cristo, como Paulo disse. Eu preciso andar por causa do tempo. Eu quero falar sobre o exemplo, no verso 15 e 16. A palavra do Senhor diz que Jesus não era um homem só de palavras. Você conhece um monte de crente só de palavra. Eu estou por aqui disso. Se você conhece, imagina eu, que já rodei muito por aí. Eu conheço muita gente que só é de palavra. E isso é o que mais tem nas igrejas. Pessoas de palavras. Jesus não era um homem só de palavra. Jesus era um homem de ação. De ação. Ele fazia o que dizia. Ele vivia o que falava, o que pregava. O grande problema dos pregadores é justamente não viver aquilo que eles pregam. O grande problema daquele que anuncia o Evangelho é de não viver aquilo que ele mesmo anuncia. Esse é o grande problema. O grande problema, como diz o pensador, é que as ações de um homem gritam mais alto do que as suas palavras. Esse é um grande problema. E sufocam
Não adianta nada nós falarmos. Mas quando nós estamos diante de uma necessidade, quando nós estamos diante de um acontecimento onde nós vamos demonstrar aquilo, onde nós vamos aplicar aquilo, não existe em nós. A ortodoxia é muito clara, é bonita demais. É muito lindo a teologia, mas se ela não é vivida, Paulo diz que quando a teologia não é vivida, ela infla, ela fede, ela cheira mal, ela mata, ela condena. Quando nós somos bons de palavras, mas não somos bons na ação, nos assemelhamos ao diabo, a Satanás, porque a Bíblia diz que ele é assim. Ele é assim. Nós não podemos ser assim. A Bíblia diz que o diabo, ele acredita em Deus, ele teme a Deus, ele conhece a Deus, ele tem uma teologia maravilhosa de Deus, mas não pratica. Não pratica. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é homicida desde o início, mentiroso desde o início, praticante da iniquidade desde o início. Mas o discurso dele é lindo, é maravilhoso. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê não palavras, mas mãos que trabalham. Não peça a Deus que Deus te dê palavras, peça que Deus te dê mãos, que as tuas mãos falem mais do que sua boca. Tiago diz que se nós não formos praticantes, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. O Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte isso. Quando ele termina o Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Não adianta. Essa é a questão. Então Jesus não era um homem só de palavras. Ele era um homem de ação. Ele era um exemplo vivo, um exemplo supremo. Eles deviam olhar. E aí está a essência que deve existir entre os discípulos de Cristo na igreja. O quê? O modelo que Jesus mostrou aqui para nós. Essa essência é que deve pairar entre nós, é que deve viver entre nós para promover a nossa comunhão. Entre nós deve existir esse exemplo que Cristo deu acerca da humildade, acerca do serviço, acerca do amor que Ele demonstrou. A Bíblia diz que Ele se humilhou diante daqueles que eram inferiores a Ele. Porque, meu irmão, ao lavar os pés de alguém, você está dizendo que aquela pessoa é alguém importante mais que você. Quando você lava os pés de alguém, você está dando a ela condições de pisar em lugares sagrados. Quando você lava os pés de alguém, é você convidando essa pessoa para fazer parte da sua vida, da sua família. Então era isso que o Senhor Jesus estava fazendo, demonstrando ali a humildade dele diante daqueles homens que haviam falhado com ele, que haviam mentindo acerca dele, estavam prestes a abandoná-lo, e Jesus sabia que eles iriam abandoná-lo, mas ele estava ali. O texto diz, você pode acompanhar comigo aqui, no verso de número 1, que diz que tendo ele amado os seus, amou-os até o fim. Esse é o tipo de amor que Deus quer ver em mim e você. Para que haja em mim e você a verdadeira felicidade, deve haver um amor. Não um amor, meu irmão, condicional, que vê aí no mundo e que se acha no mundo e que nós conhecemos e que nós respondemos a esse amor sem problema nenhum. Nós, eu e você, estamos acostumados a responder a um amor condicional. Mas o amor que Cristo demonstrou aqui não é condicional, vai além daquilo que é condicional.
excepcional. Eles não tinham nada para oferecer, eles não tinham nada para acrescentar a Jesus, mas aí estava o Senhor amando eles. Ali estava o Senhor servindo eles. Ali estava o Senhor se humilhando diante deles. Para quê? Para passar para mim, para você, que nos tornaríamos servos do Senhor. Que esse é a essência, que essa é a alma, o espírito que deve ter dentro da igreja. Infelizmente isso não existe entre nós, isso não existe entre a família de Deus. Existem disputas, brigas. Existe coisas que não são aquilo que o Senhor Jesus semeou na sua igreja. Existe um monte de coisa menos isso que o Senhor Jesus mostrou para nós. Jesus aqui mostrou o quão servo ele era. E quando ele fez isso, ele não nos empurrou para uma categoria inferior. Presta atenção nisso. Quando Jesus se fez servo, ele não nos empurrou para baixo. Pelo contrário, ele nos elevou. Você entende isso? Você entende isso? Jesus, quando ele se humilhou, se tornou servo, ele não nos empurrou para mais baixo, mas ele nos elevou para o mesmo nível dele. Porque ele disse, assim como eu fiz, eu quero que vocês façam também. Verso 15 e 16, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Não há desculpas para mim e para você, não há desculpa para nós. Diante da declaração de Cristo, nós não podemos apresentar desculpas alguma. Ah, mas acontece que eu não gosto daquele irmão, acontece que aquele irmão me feriu, acontece que aquele irmão me traiu, acontece que aquele... Meu irmão! Você sabe quem era um daqueles que ele estava prestes a lavar os pés e lavou os pés naquela noite? Você sabe quem é aquele que ele lavou os pés? Um deles era Judas, o traidor. Mesmo assim, ele não negou de lavar os pés. Jesus amou Judas até o fim. Quando Judas o beija, ele diz, amigo, por que me traz? Ainda chamou Judas de amigo. Jesus o amou até o fim. Nós precisamos entender, meu irmão, que não existe ninguém na igreja, não existe ninguém que está fora do dever meu, do seu dever. Não existe ninguém que esteja fora da esfera da ação do meu amor, do seu amor, que Deus espera de mim e de você. Cada um que Deus colocou aqui espera ser servido por você e por mim. Deus espera que nós servimos uns aos outros, que nós nos amemos uns aos outros, que nós nos sacrifiquemos uns aos outros. Jesus se sacrificou aqui. Todas as vezes que você se rebaixa para alguém menor, todas as vezes que você se humilha para alguém menor que você, todas as vezes que você ama alguém que está inferior a você, você está se sacrificando. Jesus se sacrificou por homens que não eram dignos. Jesus se deu por eles. E ele disse, eu vos dei um exemplo. 16, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nenhum de nós é maior do que ele. E se ele nos deu exemplo, devemos então fazer o mesmo e assim amar os nossos irmãos. Para nós terminarmos, verso 17, infelizmente, o tempo não me permite correr mais. Diz o texto, ora, se sabeis estas coisas, quais coisas? As coisas que ele havia acabado de mostrar, as coisas que ele havia mostrado para eles, ou seja, que o resultado da verdadeira felicidade é servir os mais fracos.
Se você sabe que você precisa, que você deve servir os mais fracos, e não de qualquer maneira, mas de uma maneira humilde, serviçal, você tem que fazer isso. Ele disse: se sabeis estas coisas, que coisas? Como, por exemplo, de uma vida que não apenas chama de Jesus de mestre, que ele disse: se vocês me chamam de mestre, eu sou. Vocês devem fazer como eu fiz. Ou seja, meu irmão, em nome de Jesus, se nós sabemos dessas coisas, que Jesus é mestre, e Ele mesmo assim se humilhou, serviu, se sacrificou, Ele deu a sua vida pelos seus, se nós sabemos dessas coisas, que o segredo da felicidade está em servir os menos favorecidos, os mais pequenos. Paulo, quando ele começou o evangelho dele, lá em Atos 15, ele recebeu uma instrução de toda aquela cúpula de apóstolos que estavam ali, que era dirigido por Tiago e Pedro, que eram as colunas, os grandes líderes. Tiago, irmão do Senhor, e Pedro, chegaram para ele e disse: Paulo, tudo bem, você recebeu esse evangelho da graça que nós cantamos aqui, mas eu vou te dizer uma coisa, não esqueça dos pobres, porque aos pobres se deve anunciar o evangelho de Deus. Nós nunca podemos esquecer dos pequenos, dos pobres, daqueles que não são nada, daqueles que são indignos da nossa atenção. Às vezes eu fico pensando: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para não dar atenção para os nossos irmãos. Às vezes somos tão ocupados que não paramos para ouvir os nossos irmãos. Às vezes nos sentimos tão inferiores que o irmão não consegue falar conosco. É mais fácil falar com o presidente dos Estados Unidos do que falar com o pastor. Que isso, irmão? No que nos tornamos? Achamos que somos os melhores, achamos que somos os maiores. Precisamos parar com isso. Precisamos servir. Essa mesa é mesa de servos, porque Jesus estava prestes a tomar a ceia com eles. É uma mesa de servos e não de senhores. É uma mesa daqueles que estão dispostos a servir os mais fracos. Essa é a mesa daqueles que estão dispostos a entregar as suas vidas pelos irmãos, pelos pequenos. Essa é a mesa deles. Aqui eles são felizes. Aqui eles encontram a verdadeira felicidade. É aqui que está, irmão. A palavra de Deus sempre fala e nos dá algumas recomendações que nós não gostamos. Ela diz: quando você fizer um banquete, não chame os ricos, não chame os poderosos. Mas ninguém faz isso. Ele diz: abre as portas para os miseráveis, chamem os menos favorecidos, enche sua casa deles. Quem é que faz isso? Chamamos aqueles que estão à nossa altura, convidamos os nossos, da nossa clã, do nosso grupo, da nossa tribo. Se aquele não faz parte da nossa tribo, está fora. Se não é dos nossos, deixa para lá. Erramos em fazer isso, irmãos. Erramos em fazer assim. Todos aqui são dignos, porque todos pisam o mesmo pó, o pó da cruz. O pó que você traz nos seus pés é o mesmo que o meu traz, que os grandes pastores e pregadores trazem, é o pó da cruz. Não existe outro. Não existe outro. Esse é o segredo da felicidade. Jesus está dizendo: sirva o seu irmão, dê sua vida, entregue-se a ele, ame o seu irmão, dê a ele, dê o seu tempo, seu talento.
Um dia o Senhor vai chamar cada um de nós e Ele vai dizer: eu te dei 3 talentos. O que você fez com ele? Você vai dizer: Senhor, eu fiz isso para mim, isso para mim, isso para mim. Ele vai dizer: não, eu não te dei isso para você. Eu te dei isso para você usar nos outros, para você aplicar nos outros. O que você fez com aquilo que eu te dei? Os talentos, os cargos, os dons que Ele nos dá, não são para o nosso bel prazer, mas é para a edificação do nosso irmão, é para a cura do meu irmão, para o fortalecimento do meu irmão, para a vitória do meu irmão. É para isso que serve, meu irmão. Nesse verso 17, que eu quero terminar, Jesus está falando sobre a inutilidade do conhecimento religioso que não é acompanhado pela prática. Eu quero terminar aqui. É inútil conhecer a Deus, é inútil conhecer o Senhor, se não houver prática. É inútil, meu irmão, você ter um conhecimento que esse conhecimento não se traduz em trabalho, em obra, serviço. É estéril esse conhecimento. E esse conhecimento que você não traduz em trabalho, não traduz em obra, não traduz em serviço, não traduz em obras a Deus, ele não pode trazer felicidade para você. É isso que o texto está dizendo. O que adianta você e eu permanecermos na igreja durante 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas o nosso conhecimento não é traduzido em obras, em serviço ao próximo. Por isso que a igreja está cheia de crente carrancudo, crente infeliz. Parece que ele nem está indo para o céu, parece que ele está indo para o matadouro. Pelo amor de Deus, meu irmão, traduz aquilo que você conhece de Deus em serviço ao próximo. É o que Jesus fez. Tudo que ele conhecia do Pai, tudo que ele conhecia da eternidade, ele demonstrou ali. Porque Deus se fez homem. Porque Deus se humilhou, tomando a forma de homem. Esvaziou-se de si mesmo para salvar o pobre pecador. O pobre pecador que sou eu, que é você. Eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para as árvores. Nenhuma árvore produz para seu consumo próprio. Nenhuma árvore. Você conhece uma árvore que produz para o consumo próprio dela? Conhece? Conhece? Eu não conheço nenhuma. Somos árvores plantadas pelo Senhor. Somos plantação de Deus nessa terra. Para quem você tem produzido seus frutos? No mundo, as pessoas, elas são conhecidas, a grandeza delas, pelo número de pessoas que servem a ela. Se a pessoa aí fora tem 100 pessoas servindo a ela, para o mundo ela é grande. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a nossa grandeza é medida pelo número de pessoas que nós servimos. E eu quero te fazer uma pergunta para terminar. A quantos você serve? A quantos você serve aqui dentro? Lá fora? A quantos? A quantos você serve? Uma vez perguntaram para um amigo meu quantos membros ele tinha. E ele disse: eu acho que eu devo ter uns 7.000 membros. E é verdade. E ele disse: olha, depois eu pensei bem, voltei atrás e disse: não.
eu tenho 500 membros. E o pastor disse para ele, mas como assim? Todo mundo sabe que sua igreja tem 7.000 membros. Disse, não, mas eu tenho só 500 que servem. Entendeu? A igreja é formada de pessoas que servem. Quantas pessoas eu sirvo? Quantas pessoas você serve?